de março de 2024. Estamos aí no auge aí dos comentários aí das declarações do senhor Elon Musk, famoso Elinho Musk, mais conhecido aqui no Brasil, Elinho Musk. Mas eu tenho ultimamente assistido às notícias e acabo sempre olhando para vários lados, vieses de esquerda, vieses de direita e vieses de centro. E acredite, existem alguns comentaristas, alguns influenciadores ainda, que nem falam bem do Lula e muito menos do Bolsonaro. Mais ou menos como eu. Mas o que acontece? Hoje em dia você não pode acreditar em nada, não pode acreditar em notícia nenhuma sem pensar no que você está ouvindo e fazer um balanço depois para chegar às suas conclusões. Se informar no Brasil ficou uma coisa muito difícil. É muito trabalhoso hoje em dia se informar no Brasil. Nosso jornalismo aí está numa situação que, olha, é deplorável, é deplorável. Eu tenho pena de pessoas que têm pouco acesso ou não querem procurar esse acesso e acabam se informando de uma maneira totalmente errada, desvirtuando aí seu entendimento do que está acontecendo. Antes de continuar, quero fazer uma consideração que eu não vi nenhum comentarista fazer, não vi ninguém comentar disso. Quem sabe alguém tenha comentado, você faz essa observação aí depois, mas eu não vi nenhum correlato desse tipo. Nos anos 30 do século passado, existia uma pessoa que foi muito influente na época dele, Howard Hughes. O que fez esse cidadão? Cidadão aí, ele era de uma família já de posses, trabalhavam no setor petrolífero, e quando ele herdou isso da família, ele aperfeiçoou o setor petrolífero da família e acabou descambando para o lado da engenharia, aonde além dele explorar o petróleo, ele acabava fabricando máquinas, inventando novas maneiras, e acabou essa empresa dele sendo muito mais lucrativa do que ele já o tinha herdado. Na sequência, se tornou famoso, ele produziu filmes, andou papando tudo aquelas artistas de Hollywood. O cara era pegador, barbaridade. O cara montava avião, quebrava recorde de velocidade. Ele montou o maior avião do mundo na época. Era um avião que era tão grande que decolava de um lago dos Estados Unidos. Chegou a ser chamado numa comissão do Senado, mas essa essa comissão do Senado ele foi chamado lá por uma influência na época de uma grande empresa da aviação dos Estados Unidos, que era a Panam, que detinha o monopólio das viagens internacionais, e ele já tinha montado uma empresa que estava a desafiar esse monopólio, e no final das contas ele conseguiu, e ele derrubou o monopólio da Panam contra a vontade do Senado norte-americano, inventou
Isso que o Elon Musk faz hoje, a Starlink, na década de 30, Howard Hughes inventou isso. Ele é o dono da Sky. Essas televisões aí, por parabólica, essas coisas aí, saiu tudo da cabeça desse tipo de cara. Para vocês terem uma base, na minha chácara, eu não tenho sinal de celular, não existe lá linha telefônica, não tem nada, não chega sinal de nada praticamente. Como é que eu tenho conexão por internet na minha chácara? Yogesnet é uma empresa ainda que é dos resquícios do que Howard Hughes fez. Mas por que eu estou falando tanto desse camarada aí que exerceu uma influência muito grande no mundo aí dos anos 30? Porque todas essas pessoas muito inteligentes, muito corajosas desses empreendedorismos, se vocês forem analisar, essas pessoas também têm um grande problema. São pessoas aí fora da curva. Geralmente são depressivos, bipolares. Alguma coisa de errado eles têm, porque uma pessoa normal não faz o que essas pessoas fazem. Veja bem, o seu Elon Musk, embora também não seja de uma família pobre, mas não era tão bem de vida como da onde veio Howard Hughes. O senhor Elon Musk fez fortuna e a sua última fortuna era aquele sistema de pagamento, o PayPal, que ele vendeu. Quando ele vendeu esse sistema aí, ele faturou 100 milhões de dólares. E isso aí ele investiu na construção do famoso foguete dele, que consumiu os 100 milhões de dólares e, por sorte, no último lançamento, o foguete funcionou, porque as três tentativas anteriores tinham sido um grande fracasso, e ele acabou ganhando um contrato da NASA de 3 bilhões de dólares. Ele não criou a Tesla, Tesla já existia, quem sabe com outro nome, já existia, mas com esse dinheiro todo, aí ele comprou a Tesla e incrementou a Tesla, deixou ela como ela é hoje. É um camarada que me interessa muito, porque muita gente não sabe, mas ele tem até pesquisa na área de neurologia. Esse meu problema aqui, desse meu braço parado, se tem uma pessoa que eu tenho esperança que resolva o meu problema e de milhares de pessoas do mundo, chama-se Elon Musk. Ele está pesquisando um jeito de consertar esse problema que eu e muitos têm. E é um cara que eu estou de olho faz tempo. Mas por que eu quis dizer, estou contando toda essa história aí para vocês e trazendo isso? Não vi ninguém comentar, fazer essa correlação do Elon Musk com o Harvey Hughes. Mas eu quero deixar vocês avisados. Tenham paciência com esse cara. O Howard Hughes foi responder à comissão do Senado e ele estava enclausurado em casa com depressão e já fazia tempo que ele não saía de casa. É até num filme que retrata um pouco, tá certo que é muito, não sei se com uma precisão total dos fatos reais que ocorreram na época, mas ele foi retirado da casa, foi cortado seu cabelo, suas unhas, fizeram a barba dele para ele poder ir nessa audiência do Senado norte-americano. E pasmem, chegando lá, ele detonou os senadores, sendo que no dia anterior já fazia muito tempo que ele estava fechado em casa, isolado, em depressão.
Então, esse tipo de pessoa, a gente tem que ter uma certa atenção e saber que são pessoas assim singulares. Duvido muito que ele esteja fazendo o que esteja sem saber exatamente onde está pisando, mas ele tem o, o modus operandi, a maneira deste tipo de pessoa singular. Então não estranhe que ele demore mais ou menos, ou tenha atitudes diferentes do que a normalidade exigiria no caso, porque esse tipo de pessoa, esse tipo de homem, como foi Elon Musk, Howard Hughes, nosso barão aqui no Brasil, são pessoas diferenciadas. É isso, rapaziada. Um abraço.